Graça e paz da parte de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa série de estudos bíblicos, no qual estaremos aprendendo importantes verdades da Palavra de Deus. Eu quero convidar a você que agora nos assiste ou nos ouve para que possa se colocar de joelhos e nós vamos então dirigir a Deus uma prece para começar o nosso programa de estudos bíblicos, no qual estaremos então transmitindo o nosso primeiro estudo, a nossa primeira lição. Vamos nos ajoelhar. Pai nosso que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, bem como o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Salvador Jesus. Te agradecemos pelo privilégio que nos concede de estarmos estudando a tua palavra e pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos compreendê-la conforme a tua vontade. Esteja, Senhor, com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, para que possam compreender a tua palavra e dar-nos força, Senhor, para colocarmos a mesma em prática em nossa vida. São bênçãos que te suplicamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o seu amado Filho unigênito. Amém, Senhor. Uma alegria poder estar com você para estudarmos então as Escrituras Sagradas. Esse nosso estudo tem como base o livro Estudos Bíblicos, editado pela CPB, a edição de 1979. E também tem como base as Escrituras Sagradas, logicamente. E a nossa primeira lição, ela tem como tema as Escrituras. Então nós estaremos aqui então pesquisando e estudando um pouco mais para conhecermos um pouco melhor a respeito das Escrituras Sagradas. A pergunta de número 1, ela diz: qual é o nome porque são geralmente conhecidos os escritos sagrados? A resposta está em Mateus capítulo 21, versículo 42. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Então nós vemos aí que essa revelação de Deus, os escritos sagrados, eles também são chamados de Escrituras. Em várias situações, em várias passagens da Bíblia, nós temos aí então a referência, a revelação de Deus, os escritos sagrados da Bíblia são chamados de Escrituras. Vamos para a pergunta de número 2. Que outro título é dado a essa revelação de Deus ao homem? Então vamos agora ver qual um outro título que é dado a essa revelação. A resposta está em Lucas, capítulo 8, versículo 21, que diz: mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, um outro título que é dado a essa revelação de Deus ao homem é Palavra de Deus. Então, este livro sagrado, ele é chamado de Escrituras, Palavra de Deus, é o livro que agora estamos estudando. Talvez você já estuda há muito tempo esse livro, talvez você está tendo contato agora com o mesmo. Então, de forma introdutória, estamos aprendendo que ele é chamado de Escrituras, algumas pessoas também denominam Sagradas Escrituras, em vários lugares também da própria Bíblia ele é chamado de Palavra de Deus. Mas como que esse livro chegou até as nossas mãos? Essa é a terceira pergunta. Como foram dadas as Escrituras? Qual é a origem desse livro? Então vamos ver a resposta em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Somente a primeira parte. Este livro não é um livro comum, é um livro inspirado por Deus. Toda a Escritura ela foi inspirada, divinamente inspirada por Deus. Vamos para a pergunta de número 4. Por quem foram dirigidos os homens que assim falaram por Deus? Quem guiou esses homens ao escreverem as Escrituras? Eles foram motivados por questões ideológicas, por questões políticas, por motivações pessoais? Quem dirigiu esses homens? O que guiou esses homens? A resposta está em 2 Pedro 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, como nós vimos aqui, em 2 Pedro 1, 21, as Escrituras, a Palavra de Deus,
ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos, homens escolhidos, homens capacitados, homens guiados por Deus, falaram, escreveram, movidos pelo Espírito Santo. Vamos para a pergunta de número 5. Que caso específico é mencionado pelo apóstolo Pedro? Então vamos ver aqui um caso específico no qual o apóstolo Pedro ele vem dando uma referência importante para nós. Em Atos 1, verso 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então aqui Pedro ele nos dá um detalhe interessante, que Davi foi usado pelo Espírito Santo aí para prever a traição de Jesus. Pergunta 6. Como expressa Davi a mesma verdade? Como expressa Davi essa mesma verdade de que ele, ao escrever, ao falar, foi usado pelo Espírito Santo? Vamos ver então em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Olha que interessante, você que agora nos acompanha através desse vídeo ou está nos ouvindo, que interessante saber que o próprio Davi testificou que o Espírito do Senhor falava por meio dele. E a palavra de Deus estava em sua boca. Pergunta de número 7. Quem falou, portanto, por intermédio desses homens? Então vamos ver quem falou através desses homens. Mais um texto bíblico que está agora em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então quem falou por intermédio desses homens? Esse texto nos diz que Deus falou através desses homens, muitas vezes e de muitas maneiras. A influência que eles tiveram não foi uma influência meramente humana, política, ideológica. O próprio Deus falou por meio desses homens. Isso significa que nós devemos ter muito respeito pelas Escrituras, prezar os seus ensinamentos e saber que eles são importantes e são vindos diretamente do próprio Deus. Pergunta de número 8. Com que propósito foram escritas as Sagradas Escrituras? Então vamos agora saber por que esse livro ele foi escrito, com que propósito ele chegou até nós, o que Deus quis através da comunicação de sua palavra a cada um de nós. Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então este livro, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela foi escrita para nosso ensino, para que nós pudéssemos ser ensinados segundo a vontade de Deus, para saber quais são seus propósitos, a sua vontade para a nossa vida. É o melhor livro, podemos dizer assim, para ensinar o homem. Muitas pessoas têm sido instruídas para ter uma vida feliz, uma vida vitoriosa, uma vida de vitória, de satisfação, através dos ensinamentos da palavra de Deus. Pergunta de número 9. Para que é toda a Escritura proveitosa? Então, qual é o proveito das Escrituras Sagradas? Vamos agora ver a resposta dessa pergunta de número 9. Para que é toda a Escritura proveitosa? O próprio 2 Timóteo 3,16, que nós já lemos, a primeira parte, vamos agora lê-lo todo, diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que interessante. Então esse texto ele vem dizendo para nós que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Então todos esses são os benefícios, os proveitos que temos através das Escrituras. Pergunta 10. Qual foi o desígnio de Deus em dar assim as Escrituras? Qual foi então o desígnio de Deus? O verso seguinte aí, 2 Timóteo 3,17, diz para nós: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você está em busca da perfeição, de aperfeiçoar o seu caráter, de buscar a sua santificação diante de Deus? Então você precisa tomar mão das Escrituras Sagradas, estudá-la, pesquisá-la, pautar a sua conduta, a sua vida, tendo como base os princípios expressos nas Escrituras, porque este é o propósito dela, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda boa obra. Pergunta 11. Até que ponto estimava Jó as palavras de Deus? Então vamos ver aqui um caso particular das Escrituras, né? O caso de Jó. Até que ponto ele estimava as palavras de Deus? Pergunta 11. Então vamos ver a resposta aqui em Jó, capítulo 23 e versículo 12, que diz: Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Então Jó ele estimava tanto a palavra de Deus que ele a valorizava mais do que o seu próprio alimento. Olha que interessante, né? Nós vemos aí então um exemplo de que Jó ele realmente tinha um apreço muito grande pela palavra de Deus. É certo que no seu tempo ainda não existiam as escrituras como nós temos hoje escritas, né? Mas ele recebia a revelação de Deus de alguma forma e ele prezava isso mais do que o seu próprio alimento. Pergunta 12. Sobre que evidência baseou Jesus sua messianidade? Então, quando Jesus aqui esteve, ele baseou que ele realmente era o Messias através de quê? Lucas 24, 27, que diz: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então nós vemos aqui que Jesus, após a sua ressurreição, ali no caminho de Emaús, né, falando daqueles dois discípulos, explicou a respeito de si mesmo, né, do que dele se achava, desde Moisés, os escritos de Moisés, de todos os profetas, de tudo que se achava nas Escrituras, né? Então Jesus baseou as evidências da sua messianidade nos escritos sagrados, nas Escrituras. Pergunta 13. Que 3 divisões gerais reconheceu Jesus como incluindo todos os escritos do Velho Testamento? Então vamos ver um pouco mais sobre a estrutura de divisão das Escrituras. Como Jesus aplicou aí, nomeou, identificou, né, essas 3 divisões. Lucas 24, 44 diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então essas são as 3 divisões, né, que Jesus nomeou, que Jesus identificou nos escritos do Antigo Testamento. A lei de Moisés, que são os escritos de Moisés, né, os profetas e os salmos. Pergunta 14. Que coisa é impossível ao caráter de Deus? Será que realmente existe alguma coisa que é impossível ao caráter de Deus? Vamos ver. A resposta, como sempre, nas Escrituras Sagradas. Tito 1, verso 2. Que diz: Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então olha só, o que Deus não pode, o que não é possível ao seu caráter, que é um caráter reto, íntegro, puro, santo, em sua amplidão máxima, Deus ele não pode mentir. Isso é impossível a ele, né? Pergunta 15. É Deus chamado em todas as Escrituras? Então vamos ver aqui um pouco agora sobre Deus dentro das Escrituras, como ele é chamado. Deuteronômio 32, verso 4, diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Então Deus é a verdade. Nele não existe injustiça. Talvez até agora está sendo tentado a pensar que Deus está falhando com você, que Deus está sendo injusto com você. Não pense assim. Deus ele é a verdade. Nele não existe injustiça. Ele é justo, ele é reto. Creia nisso. Pergunta de número 16. Qual deve ser, portanto, o caráter de sua palavra? Se Deus é a verdade, se nele não existe injustiça, se ele é justo e reto, e a sua palavra? Qual é o caráter dela? João 17, 17 vem respondendo para nós essa pergunta. Diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então olha que interessante. Nós vemos lá em Deuteronômio que Deus é a verdade, não é isso? Deuteronômio 32, verso 4. E agora aqui em João 17, 17 nós vemos que a palavra dele é a verdade. Pergunta 17. Qual é, por conseguinte, a prova a ser aplicada a todo professo ensinador da verdade? Então, como nós podemos provar as pessoas que se dispõem a ensinar as Escrituras às outras? Essa é uma pergunta interessante, porque talvez em determinado momento você percebeu alguma discordância, alguma diferença entre um ensinador e outro da palavra de Deus. Então, qual é a prova que nós podemos aplicar às pessoas que estão ensinando as Escrituras? Isaías 8, versículo 20.
à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, olha que interessante. A prova a ser aplicada às pessoas que estão ensinando as Escrituras é a lei e o testemunho. Se eles não falarem conforme a lei e o testemunho sagrado, não verão a alva. Em outras traduções diz, não há luz neles. Então, este é o parâmetro. Se eles estão dizendo algo que discorda da lei ou do testemunho dos profetas, não há iluminação nesses ensinadores. Por isso que é importante você buscar estudar as Escrituras por si próprio. Este vídeo que você está agora assistindo ou ouvindo, ele serve apenas como um auxílio para ajudá-lo no estudo das Escrituras. Mas você mesmo deve buscar por si mesmo, estudar as Sagradas Escrituras da Palavra de Deus e provar os ensinadores para ver se eles estão ensinando conforme a lei e o testemunho. Vamos para a pergunta 18. Que deseja Deus que sua palavra seja para nós neste mundo de trevas, pecado e morte? Então vamos ver o que Deus deseja para nós neste mundo de tanta tragédia, pecado, morte, de tanta dor e sofrimento, os quais talvez agora você está enfrentando. O que Deus deseja que sua palavra seja para nós nessas circunstâncias tão difíceis? Então vamos ver em Salmo 119, verso 5, né? Esse é um verso tão fácil que muitas pessoas até o sabem de cor, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é isso que a palavra de Deus é para nós neste mundo de pecado, dor, sofrimento. Ela é como uma lâmpada que nos ilumina em meio à escuridão. Ela é como uma luz que promove claridade aos nossos pés ao andar neste mundo, né, tão conturbado. Pergunta 19. Até que ponto engrandeceu Deus sua palavra? Será que Deus tem em grande conta este livro sagrado? Será que sua palavra ela é altamente valorizada por Deus? Então vamos ver até que ponto engrandeceu Deus sua palavra. A resposta à pergunta 19. Salmo 138, versículo 2, que diz: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então Deus, ele tem em tão alta estima a sua palavra que ele a engrandeceu acima de seu próprio nome. Por que ele fez isso? Deus ele fez isso referendando suas promessas com um juramento baseado sobre si mesmo. Hebreus 6, 13 e 14. Deste modo, pôs em penhor e em jogo o seu nome ou caráter para o cumprimento de sua palavra. Então, sabemos que Deus, ele colocou a sua palavra em alta estima, acima mesmo do seu próprio nome. Pergunta de número 20, a nossa penúltima pergunta do estudo, que tem como título As Escrituras. Onde se acha a verdadeira poesia da vida? Olha que pergunta interessante. Eu gosto de poesia, já escrevi muitas, inclusive tenho alguns livros, de poesia. E aqui essa pergunta de número 20, ela vem nos perguntando onde realmente se acha a verdadeira poesia da vida. Vamos ver? Salmo 119, versículo 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Então nós vemos aí que o salmista, seus cânticos poéticos, eles eram baseados nos estatutos divinos, nos estatutos de Deus. Então a verdadeira poesia da vida, ela está onde? Nos estatutos de Deus, Por isso que é muito bom nós estudarmos as Escrituras. Nela nós encontramos até mesmo poemas, lindos, estatutos divinos que promovem a nossa instrução, o nosso conhecimento, a nossa guia divina. E a última pergunta desta primeira lição, pergunta de número 21. Por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus? Será que este livro tem uma data de validade? Será que a palavra de Deus ela tem uma data no qual ela vai se extinguir? Vamos ver a resposta a essa pergunta em 2 versículos. Isaías 40, verso 8, que diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsistirá eternamente. Então a palavra de Deus, ela nunca vai ter uma data de validade. Cada vez que nós a lemos, ela se torna atual. O mesmo versículo, o mesmo trecho que nós podemos ler em várias situações diferentes da nossa vida, ele ganha um novo significado, um novo aspecto, porque a palavra de Deus ela se renova, ela está sempre atual, está sempre presente nas nossas horas alegres, nas nossas horas difíceis. Ela sempre está nos mostrando a vontade de Deus.
para nós, e ela subsiste eternamente. O próximo versículo é Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, olha que interessante. O primeiro texto disse que, olha que linguagem poética linda, né? Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. O profeta Isaías, inspirado por Deus, usou dois elementos aí da natureza, né? A erva e as flores. E aqui agora o nosso Senhor Jesus disse, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, como nós vimos, este livro, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, elas têm uma importância muito grande para a nossa vida. Não deseja você continuar estudando este livro, aprendendo importantes verdades que ele contém para a nossa vida, para a nossa instrução, para o nosso ensino e para a nossa salvação? Que você continue acompanhando conosco este estudo e você verá importantes verdades que Deus tem contidas neste livro para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa instrução. Que Deus o abençoe, continue lhe guiando e concedendo a você o desejo de estudar as Escrituras Sagradas. Amém.